نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا الغشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, prezados e respeitosos irmãos, devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu esta sorte de nós estarmos presentes em mais um dia de Jum'ah. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele diz em um hadith que no dia de Jum'ah Allah subhanahu wa ta'ala não deixa nenhum muçulmano, a não ser que illa ghafara lahu, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe ele. Certa vez um sahabi veio na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta: Awsini ya Rasulallah, que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, aconselha-me, dê-me alguns conselhos. Se alguém viesse ter conosco e perguntar que, olha, bem, dê-me alguns conselhos, o que é que nós diríamos para ele? Vejamos o que o profeta disse a este sahabi: La taghdab, que não fiques zangado, não fiques zangado, não te enfureças. O narrador deste hadith, ele diz que este sahabi perguntou por várias vezes, fez a mesma questão várias vezes, e o profeta continuou a dar a ele a mesma resposta: La taghdab, que não te zangues, não fiques zangado, não te enfureças. Este sahabi estava a repetir por várias vezes a mesma pergunta, para ver se o profeta desse a ele um outro conselho. Mas o profeta continuou a dar a ele o mesmo conselho: La taghdab, que não te zangues, não te enfureças. Sem dúvida, prezados e respeitosos irmãos, ficar zangado ou ficar com raiva é algo natural. Muita gente diz que eu quero seguir o conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas a minha zanga é desencadeada. Quando eu vejo algo que me deixa feliz, automaticamente eu irei ficar feliz. E se alguém disser para mim, para eu não ficar feliz, seria muito difícil seguir as instruções dele. Da mesma maneira, se eu ver algo que me deixa triste, automaticamente eu irei ficar triste. E se alguém vier a dizer que, olha, bem, para eu não ficar triste, seria muito difícil também seguir as instruções dele. Então, como é possível eu seguir este conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muitas das vezes, o que acontece? Nós não entendemos a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando diz La taghdab, que nós não devemos ficar zangados, não significa que nós não devemos ficar zangados, não. Mas sim, não devemos exceder os limites da zanga. Não devemos exceder os limites da zanga. Vejamos que a zanga é um grande ni'ma, é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, mas é um ni'ma, é uma bênção quando nós sabermos usar essa zanga. Vejamos, se a pessoa não ficar zangado, é muito difícil ele proteger a sua riqueza,
a sua família, a sua honra, etc, etc, etc. Da mesma maneira, vejamos, se o ladrão entrar na sua casa, na'udhu billah, que Allah nos proteja, o ladrão irá levar tudo o que ele bem entender, e ele apenas irá permanecer a assistir, a observar. Quando o profeta diz que nós não devemos ficar zangados, não significa que nós não devemos ficar zangados, mas sim não devemos exceder o limite da zanga. Allah subhanahu wa ta'ala enviou-nos neste dunya por um tempo curto e limitado. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou-nos neste dunya com um objetivo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah é Al-Alim, Allah é Al-Kabir, Allah é conhecedor de todas as coisas. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora no presente e o que irá acontecer no futuro, Allah tem conhecimento de tudo. E quando Allah enviou este ser humano para a face da terra, Allah sabia que este ser humano teria as suas necessidades. Ele teria que comer, beber, se medicar, vestir, etc. Da mesma maneira, Allah subhanahu wa ta'ala também sabia que neste dunya haveriam coisas prejudiciais que irão prejudicar este ser humano. E Allah subhanahu wa ta'ala também sabia que este ser humano precisa de certos mecanismos para se proteger dessas coisas prejudiciais. Vejamos, se nós apenas tivermos o mecanismo para adquirir coisas benéficas, coisas para as nossas necessidades, e não tivermos um mecanismo para nos afastarmos das coisas prejudiciais, seria muito difícil nós sobrevivermos neste dunya. Da mesma maneira, se nós tivermos um mecanismo para nos protegermos das coisas prejudiciais e não tivermos um mecanismo para adquirir coisas benéficas, coisas boas para as nossas necessidades, também seria muito difícil sobreviver neste dunya. Vejamos que al-quwwatul ghadabiyya e al-quwwatul shahawiyya, uma é a força de desejar, outra é a força da zanga. Juntas, nós chamamos de nafs. Quando essas duas forças permanecem em moderação, nós chamamos de an-nafsul mutma'inna. Este tipo de nafs traz prazer na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e mostra delicadeza. Mas, quando este nafs, a nafsul mutma'inna, excede um pouco o seu limite, então deixa de ser a nafsul mutma'inna e passa a ser a nafsul lawama. Este tipo de nafs traz prazer na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, quando a pessoa comete um pecado, ele fica com remorso. E quando esse nafs, a nafsul lawama, excede mais um pouco o seu limite, então este nafs deixa de ser a nafsul lawama, passa a ser a nafsul amara, que é o pior tipo de nafs. Traz prazer na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. E quando ele comete um pecado, não sente nenhum remorso. Se rouba, burla, mente, ele não sente. Comete zina, adultério, ele não sente nenhum remorso. Este é o pior tipo de nafs que a pessoa pode ter. É por isso que o conselho dado pelo profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, de la taghdab, que não te zangues, não fique zangado, quando estava a dar esse sahabi, não significa que nós não devemos ficar zangados, mas sim, não podemos deixar que al-quwwatul ghadabiyya e al-quwwatul shahawiyya, essas duas forças de desejo e da zanga, exceder os seus limites. O nosso nafs, devemos tentar no máximo o nosso nafs permanecer a nafsul mutma'inna, que é o melhor tipo de nafs, aquele nafs que traz prazer na obediência de Allah e mostra delicadeza às pessoas. Por isso, para controlar este nafs, é necessário que a gente faça um mujahada, uma luta espiritual, uma luta com nós próprios mesmo. É por isso que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith, elogiando aquela pessoa que controla a sua zanga. Ele diz no hadith: "Laysa ash-shadidu bi-sur'a, innama ash-shadidu alladhi
يملك نفسه عند الغضب. Que o forte, o profeta está dizendo nesse hadith, que o forte não é aquele que luta, bate, consegue derrubar o seu irmão. Não. Que o forte, na verdade, إنما الشديد الذي, que na verdade o forte é aquele que يملك نفسه, que consegue controlar o seu nafs. عند الغضب, quando ele está zangado. Quando ele vê algo que deixa furioso, zangado, então ele consegue controlar a sua zanga. Este que é o forte. É por isso, se nós ficarmos zangados, porque alguém nos burlou, alguém nos roubou, alguém nos insultou, como é dito, não devemos pagar pela mesma moeda. Não devemos pagar pela mesma moeda. Devemos controlar o nosso nafs, controlar o nosso desejo. É por isso que é dito, aquela pessoa que controla o seu nafs, o seu desejo, a sua zanga, quando ele estiver furioso, então isto irá trazer aproximação com Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. É por isso, para facilitar esse mujahada, essa luta espiritual, é necessário que a gente torne o nosso coração dhakir, aquele coração que está constantemente a lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala. O coração do ser humano ou é dhakir ou é ghafil. Ou é aquele coração que recorda Allah constantemente, ou é aquele coração que constantemente está na negligência de Allah. Quando o coração é dhakir, aquele coração que recorda Allah constantemente, é dificilmente a pessoa comete pecados. Ele sabe, se eu cometer este pecado, Allah irá me castigar. Se eu fizer isso, Allah irá me castigar. Então ele automaticamente sempre irá estar em alerta. Mas o coração, quando é ghafil, negligente a Allah, é muito fácil ele cometer pecados. Muito fácil. Porque ele não tem aquele temor, aquele taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que é dito, aquele coração que não é dhakir, aquele coração que não recorda Allah, é considerado um coração morto. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Que aquela pessoa que recorda Allah, que recorda o seu Senhor, é como um coração vivo, é como uma pessoa viva. Mas aquele que não recorda o seu Senhor, que não recorda Allah, é considerado como uma pessoa morta, um coração morto. É por isso que quando o coração é dhakir, a pessoa dificilmente vai cometer pecados. Mas quando este coração é ghafil, facilmente a pessoa comete pecados. Certa vez, Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu era um grande sahabi, conhecido como um amigo de Allah, um servo muito piedoso. Aquele que era o dua dele. Esse sahabi, quando fazia o dua, que é dito que o dua dele não tinha barreira, era logo aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, certa vez, ele queria fazer o wudu para fazer a oração, o salah. Então ele pediu para a sua trabalhadora que trouxesse um bocadinho de água, um pouco de água, para que ele pudesse fazer o wudu, a ablução. Então a trabalhadora foi, quando trouxe a água, então por descuido, aquela água caiu na face do seu patrão, de Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Então aquela trabalhadora, com medo, ela pensou que hoje o meu patrão irá me despedir, o meu patrão irá me zangar, o meu patrão irá me insultar. Se fosse um de nós, aquele trabalhador estaria despedido, iríamos zangar a ele, iríamos insultar a ele. Mas Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, o que fez? Ele recitou alguns versículos do Sagrado Corão. Ele disse: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, e aquele que controla a sua zanga, engola a sua zanga. E ele seguiu, de acordo com este ayah do Corão, ele controlou a sua zanga. Mas em frente ele recitou: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, e perdoam as pessoas. Novamente ele seguiu, de acordo com este ayah do Corão, e perdoou a sua trabalhadora. E disse a ela, a sua escrava, que olha, eu estou a libertar-te pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E por fim ele recitou: Wallahu yuhibbul muhsinin, que Allah subhanahu wa ta'ala ama os benfeitores. Hoje, infelizmente,
Os nossos corações estão cheios de amor pelo dunya, pelo este mundo. Infelizmente, todos nós. E a lembrança de Allah, o pensamento de Allah, dificilmente entra nos nossos corações. É por isso, para controlar a zanga, é dito que primeiro nós devemos recitar A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Isto por quê? Porque a zanga vem do shaitan. Certa vez um sahabi estava na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suleiman ibn Surad, o nome desse sahabi. Então ele diz que estava na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que haviam dois indivíduos que estavam a lutar, a discutir, um a insultar o outro. Então a face de um deles ficou tão vermelha que as suas veias jugulares ficaram inchadas, por estar muito nervoso, chateado. Então o profeta disse que eu tenho ilm, conhecimento de certas palavras. Se esses dois indivíduos soubessem, não estariam a experienciar isso. Então o profeta disse, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que eu peço refúgio contra o shaitan, o amaldiçoado. E segundo, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz, Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun. Se um de vós estiver zangado e estiver de pé, falyajlis, então que se sente. Mas se a zanga desaparecer, então tudo bem. Mas se a zanga permanecer, então o profeta disse, falyaltaji', então que se deite. A terceira coisa que o profeta disse, ele diz, innal ghadaba minash shaitan wa inna shaitana khuliqa minan nar. Que a zanga vem do shaitan. A zanga vem do shaitan. E o shaitan khuliqa minan nar. E o Satanás foi criado do fogo. E o fogo a gente apaga com o quê? Com água. Então, idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Então, se um de vós estiver zangado, falyatawadda, que faça um wudu. A quarta coisa, quando a gente estiver zangado, devemos beber água. A quinta, tudo aquilo que nos deixa chateado, se são pessoas, o ambiente onde nós estamos, nos deixa zangado, devemos nos afastar. E, quando a pessoa estiver zangada, não deve discutir nenhum assunto, nem com a sua esposa, com seus filhos, familiares, estudantes, trabalhadores. Por quê? Porque a gente vai acabar por falar coisas que nem queríamos falar, acabar por insultar, zangar. Por isso é aconselhado, quando nós estamos zangados, nos afastamos de todas essas coisas e não discutir nenhum assunto com essas pessoas. E se alguém fizer mal para nós, devemos pensar desta maneira, que quem sabe esta pessoa não fez por querer, foi um erro sim, mas quem sabe ele não fez por querer. Então nós devemos controlar a nossa zanga, não insultar ele, não zangar ele, perdoar ele. E devemos pensar desta maneira, se ele fez isso para mim, me insultou, me roubou, ou fez algo que eu não gostei, e se eu for a punir ele injustamente, Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, quem sabe, pode me castigar. Allah subhanahu wa ta'ala pode me castigar por esse meu ato. Eu posso expulsar ele, insultar ele. Por causa dessas coisas só, Allah subhanahu wa ta'ala pode me castigar no dia de Qiyamah. Por isso que nós devemos controlar a nossa zanga. E existem dois tipos de ações. Aquela que é boa ação e aquela que é considerada como má ação. A boa ação todos nós conhecemos. Diariamente estamos a ler o Coran, o dhikr de Allah, a fazer o salah. Isto é normal. Mas existe aquela boa ação que é interna, que nós devemos ter dentro de nós. Devemos ter tawakkul. Tawakkul o que significa? Pôr confiança em Allah. Em qualquer circunstância, qualquer situação, seja doença, morte, problemas, qualquer situação da nossa vida, devemos pôr tawakkul em Allah. Confiança em Allah. Porque quem dá vida é Allah. Quem dá morte é Allah. Quem dá doença é Allah. Quem dá cura é Allah. Quem dá riqueza é Allah, quem dá pobreza é Allah. Devemos pôr esse tawakkul, ter esse tawakkul dentro de nós. Que quem faz é Allah, quem fez é Allah e quem vai fazer também é Allah. E dentro de nós também
termos essa qualidade de fazer shukr, agradecer sempre a Allah. Temos pouco, agradecemos. Não temos também, agradecer a Allah em toda situação. Em toda situação, seja boa ou má, devemos dizer sempre Alhamdulillah. Devemos dizer Alhamdulillah, porque quem traz situação também dentro das nossas vidas é Allah subhanahu wa ta'ala. E quem vai tirar também é Allah, somente Allah e mais ninguém. Não é o nosso amigo, não é o presidente, não é aquele, não. A única pessoa que vai resolver nosso problema é Allah. E existe aquela ação que é considerada má ação, como cometer o zina, adultério, beber, essas todas as coisas, fazer pecados que todos nós conhecemos. Mas existem certos pecados também que nós somos negligentes, aqueles pecados que são internos, como por exemplo, riá. Toda ação que nós formos a fazer, seja boa ou má, queremos mostrar às pessoas. Como é dito, fazer show-off. Toda ação queremos mostrar. Isso para as pessoas dizerem que não, este bai está a fazer boa ação, este bai aquilo, para nós termos fama. Então esta é uma ação que nós devemos deixar. E outra má ação é kibr, ter orgulho. Uma pessoa, um muçulmano não deve ter orgulho. É por isso que o profeta disse: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. Aquele muçulmano, aquela pessoa que tiver um pequeno sol, mesmo se for um tamanho de um átomo, orgulho dentro de si, لا يدخل الجنة, ele não vai entrar no paraíso. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, prezados e respeitosos irmãos, enviou-nos neste dunya para nós nos prepararmos para aquela vida que é após a morte. Ninguém diz que eu vim para aqui, para este mundo, para ficar. Temos vários exemplos, nossos amigos, familiares, primos, conhecidos, colegas que já partiram deste mundo. Já não estão aqui conosco. No Ramadã estiveram conosco, este Ramadã já não estão conosco. Juma passado estavam conosco, este Juma já não estão conosco. Por isso que o objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala nos enviar neste dunya é um só. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que eu não criei o ser humano, o gênio, senão somente para quê? Para a minha adoração. É por isso, se nós temos mágoa com alguém, problema com alguém, devemos perdoar essa pessoa e seguir os conselhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados hoje. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos vós a compreensão e dê-nos a todos o tawfiq de pôr em prática. Jazakumullah khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.